Olá, graça e paz. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, hoje trouxemos o vídeo de um estudo que foi ministrado por áudio na semana passada num grupo de WhatsApp e fui eu mesma quem ministrei esse estudo. É um estudo bastante simples, tem algumas explicações sobre um propósito de oração que nós estamos fazendo, com o objetivo de clamar pelo avivamento aqui no Brasil, tá certo? Então eu espero que vocês ouçam com bastante atenção, espero que vocês participem aí com a Bíblia de vocês na mão e que Deus abençoe esse momento de estudo de vocês. Que Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos, boa noite, bem-vindos, né? Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença por intermédio desta oração e fundamentado na Tua graça, Pai, na Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua vontade ter sido revelada para nós, esse despertar para que nós estivéssemos compreendendo sobre o assunto do avivamento, sobre esse trabalho de palavra, de oração, de comunhão da tua igreja, Pai. Nós pedimos que o teu Espírito Santo possa estar neste momento avisando aos irmãos, chamando aos irmãos, este grande despertar que está aqui acontecendo nesta noite. Nós cremos que é da tua vontade, Pai. Abrimos o nosso coração para receber esta pérola preciosa, esta última hora do relógio, né, que marca no mundo, segundo a tua palavra, a vinda de Jesus e a marca da igreja que precisa estar vigilante. Coloca, Pai, no coração da irmã Sibeli tudo aquilo que é da tua vontade, para que ela possa falar com sabedoria, autoridade, a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, Pai, livrando todos os irmãos da seta do inimigo, para que possamos estarmos atentos à tua vontade nesta noite. Pai, esta oração é pelos irmãos aqui da Missão Embaixadores de Cristo, também por toda a igreja, tua igreja, Pai, sobre a face da terra. Pai querido, também aproveitando, agradecendo e orando, né, pelo livramento que o pastor Luiz e a irmã Vilma tiveram hoje. Obrigado, Pai, por guardar os nossos irmãos e a cada um, Pai, aqui da tua igreja, que tem sido liberto das garras de Satanás. E que nesta noite possamos encontrar mais uma vez liberdade por meio da tua palavra, para que possamos nos prender à tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então, vamos começar aqui o estudo. Eu coloquei assim algo bem curto. Não, eu procurei não colocar muito detalhado o que não é, né? Mas peguei alguns versículos que eu acho que tem muita relação e, e o propósito desse movimento de oração que a gente está fazendo é que a gente precisa do avivamento aqui no Brasil, né? Irmãos, o avivamento aqui no Brasil, ele significa esperança pra gente. Porque todos nós temos perto de nós algumas pessoas que ainda não são de Jesus, que ainda não se entregaram para Jesus, né? E então o avivamento, ele, acima de tudo, ele significa esperança. E a gente já está vendo esse avivamento em outros lugares, né? Como eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Por meio de imagens, algumas coisas. Mas
Esse estudo é para a gente saber o quanto nós precisamos, né, desse avivamento aqui no Brasil. E a gente só vai entender quanto a gente precisa desse avivamento no Brasil se a gente entender o impacto dele nas vidas, né? E também esse estudo vem para nos mostrar como a gente precisa orar, né? Em que direção a gente deve orar. Não é claro quais as palavras que a gente vai usar na oração, mas mostrar Então o a gente vai caminho, começar né? para a gente orar. O estudo por 2 Coríntios, no capítulo 7, versículos 9 e 10. Vamos lá, 2 Coríntios 7. Capítulo 7, versículos 9 e 10. Vamos lá. Diz assim: Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo fala de é como se fosse um processo, né? Ele fala de uma tristeza. E que tristeza é essa? É quando cada um de nós abrimos os olhos, né, para nossa própria condição. É como quando a gente fez o estudo, né, que fala do filho pródigo, isso ficou bem claro, né? Quando o filho pródigo descobre, né, que ele tá com fome, que as vestes dele está esfarrapada, né? Essa é a tristeza que o apóstolo Paulo fala aqui. E ele fala que é uma tristeza que é segundo Deus. Não é a tristeza do mundo, né? Ele fala, a tristeza do mundo gera morte. Mas existe uma tristeza que é para contribuir com a causa de Deus. E aí depois ele fala então do arrependimento. Essa tristeza, ela chega no arrependimento. E o arrependimento o que que é? É a necessidade de mudança, né? Bom, se eu tô triste com quem eu sou hoje, então quer dizer que eu preciso mudar, né? E por último, é a salvação. Então vem a tristeza, o arrependimento e a salvação. E a salvação é o resultado das duas coisas anteriores. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas imagens que vai falar a respeito disso e Então, comentar tá aí, um né, pouquinho irmãos, sobre algumas isso, tá bom? reportagens Aqui pra gente ver o exemplo daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, né, deixou escrito em 2 Coríntios 7, de pessoas que tiveram essa tristeza, que receberam o arrependimento e a salvação, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, né, na primeira foto, traficantes de drogas queimam plantação de maconha e são batizados. Isso não é pouco, né? Porque a gente sabe que para eles fazerem isso, eles deixaram de ganhar muito dinheiro, né? Assim, deixaram para trás uma vida luxuosa por causa de Cristo. E isso é uma verdadeira transformação, né? É algo que vem, assim, realmente uma mudança muito radical, né? E aí depois, cristãos evangelizam e batizam criminosos na Holanda. Estão cheios de Jesus. Então, a gente vê como o evangelho está chegando, né, para essas pessoas, para os criminosos, até mesmo nos presídios. E aí tem duas imagens, né, que se referem à mesma pessoa, Jenny, alguma coisa, o nome dela, e fala que ela está passando pelos Estados Unidos, batizando pessoas, né, e numa das imagens fala que ela já batizou 2.000 pessoas. E então a gente vê que essa mulher saiu do ocultismo, né? E ela passou por esse processo que o apóstolo Paulo falou,
e tá agora discipulando, tá levando o evangelho a outras pessoas e fazendo a obra de Deus. Por último, também tem um rapaz aqui que era do presídio que estava querendo se suicidar. E aí Jesus manifestou a sua luz para ele, né? E esse rapaz passou então por esse processo de arrependimento, né? De tristeza primeiro, depois arrependimento e salvação. E ele agora está sendo usado por Deus dentro do presídio para discipular pessoas, o que também não é uma pequena transformação. Então a gente vê aí, apertei o botão aqui sem querer. A gente vê casos de pessoas que tiveram uma mudança muito radical, né? Por causa de Cristo, né? Pela causa de Cristo. Então, vamos dizer assim, quando qualquer um de nós olhasse para essas pessoas na vida que elas tinham no passado, será que a gente imaginaria, né, o que Deus ia fazer na vida delas? Talvez a gente olhasse e entortasse o nariz, né? Enfim. Mas a Bíblia fala que o pastor deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. E ainda fala que o pastor tem prazer, tem alegria em encontrar a ovelha perdida, né? Fala que ele coloca a ovelha nos ombros, gostoso, né? E traz de volta para casa e comemora com os seus amigos e tudo mais, né? Então, esse é o sentido da nossa esperança, do nosso clamor pelo avivamento aqui no Brasil. Sobre a última imagem, né? Que fala que tem um ministério que trabalha em presídios, né? E eles estão usando a série do The Chosen para evangelizar. E isso é maravilhoso, né? É uma coisa que realmente tem que ser feita. E Jesus não está preocupado com o passado das pessoas, né? Jesus não quer saber quem foram aquelas pessoas, mas ele quer alcançar as pessoas. E aí, irmãos, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 7 até o 11, nós vamos ler. Esse texto, irmãos, que eu quero ler para vocês, é um texto bem conhecido, mas algo me chamou a atenção aqui tem alguns dias. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o que foi que eu aprendi aqui com Jesus, depois de tantos anos lendo esse texto, né? Jesus me mostrou que ele disse assim, olha, e quando ele vier, quer dizer, o Espírito Santo, né? Convencerá o mundo. Então, peraí. Aqui, Jesus está ensinando pra gente que o Espírito Santo vem exatamente para convencer o traficante, para convencer o ocultista, para convencer os presidiários, para convencer. Enfim, e assim a lista vai longe. Então, Jesus está ensinando aqui que o Espírito Santo, ele vem exatamente para tirar as pessoas do pecado. Aquelas pessoas que tiveram uma vida de pecado, assim como eu tive, assim como eu sei que vocês também, se olharem para trás, vão perceber, né? E aí, é por isso que a gente vê notícias como essas, né? De, por exemplo, dos traficantes que queimaram lá a plantação de maconha e foram batizados, enfim, e todas essas notícias que a gente viu aí. E aí, irmãos, a gente lembra daquela parábola que Jesus contou a respeito dos odres novos, né? Vinho novo em odres novos, né? E aí, a gente sabe bem, a gente já estudou bastante a respeito do vinho novo, né? Que é Jesus, que é a palavra de Deus, né?
Mas, para que a gente receba, né, a palavra de Deus, os odres têm que ser transformados, né, de odres velhos em odres novos. E essa é a transformação. Isso que a gente está falando aqui desde o princípio. A tristeza, o arrependimento, a salvação, né? E aí, irmãos, eu queria falar sobre isso, né? Com todos esses exemplos e com isso que a gente acabou de falar aqui da parábola dos odres e tudo mais. Eu queria falar que todas as pessoas lá fora, elas, elas têm o potencial de ser transformadas por Jesus, né? Independente de qual pecado elas estejam agora. E na verdade, o pecado a gente sabe que é uma servidão, né? Eles estão servindo. E isso pode ser desfeito, né, se eles receberem a obra de Jesus, se eles receberem o convencimento pelo Espírito Santo, né? Então, a gente não pode olhar para uma vida, né, para uma pessoa e achar que aquela vida de pecado é para sempre e não incluir essa pessoa na nossa oração, né? A gente precisa orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, independente se a pessoa tá na prostituição, se tá no adultério, se tá qual pecado a pessoa esteja, né? Nós precisamos orar. Nós precisamos do avivamento aqui no Brasil para que esse movimento, para que esse mover chegue até as pessoas, né? Mesmo aqueles que estão ao nosso redor, que são muito difíceis, que parecem ter os corações endurecidos, mesmo. E agora nós vamos ler no mesmo capítulo de João 16, o versículo 13, que diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui o versículo fala do Espírito Santo, né? E ele chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. E por que ele vai chamar o Espírito Santo de Espírito da Verdade? Porque o Espírito Santo combate a mentira, combate toda a ilusão desse mundo, combate o engano. O Espírito Santo nos faz andar com os olhos abertos, né? Tomando decisões acertadas. Então, irmãos, quando a gente olha para as pessoas ao nosso redor, quando a gente olha, por exemplo, para os jovens e vê que eles estão tomando decisões erradas, né? O que está faltando? Está faltando o Espírito Santo, né? A gente fala. Eu peço desculpa para vocês, a gente teve problema aqui com a energia, e aí caindo a energia cai o Wi-Fi. Eu vi que vocês já oraram, né? Mas eu vou só terminar aqui o que estava falando, tá bom? Falta só um pedacinho do estudo. E eu estava falando assim, né, que quando a gente fala dos jovens, nós que somos, né, da geração anterior, a gente olha para essa geração e a gente vê uma discrepância muito grande, né? E a gente vê uma diferença muito grande, né? Mas o que está faltando na vida desses jovens muito na verdade é por nossa causa, né? Eu sempre uso o exemplo de que as crianças hoje não sabem orar o Pai Nosso. Isso por quê? Porque os pais não estão ensinando, né? Então, o que está faltando na vida desses jovens e tudo mais? Está faltando Deus, está faltando o Espírito Santo. O que a gente vê hoje nessa geração é uma falta da verdade, né? É uma cegueira, né? Escuridão. Então, a gente precisa orar pedindo o Espírito Santo sobre eles, né? Para que eles venham a ser transformados. E uma das coisas que a gente precisa aprender é sobre declarar vida, né, sobre eles. E a palavra de Deus diz
lá em 2 João, no capítulo 2, perdão, irmãos, 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler a parte B do versículo, diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E é esse tipo de coisa que a gente precisa declarar sobre a vida dos jovens, né? Daqueles que estão ao nosso redor e daqueles que a gente não conhece também. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia não mente. E a Bíblia é atemporal. Independente de qual geração se trata, a Bíblia se cumpre, ela é verdadeira. Então nós precisamos lançar palavras de vida, declarar vida sobre eles. Eu sei que Jesus vem nesse avivamento, né? Ele vem nos tirar daqui nesse avivamento, ele vem buscar a sua igreja nesse avivamento. Esse é o último avivamento e essa pode ser a última chance de salvação de pessoas que nós amamos. Então, a gente precisa orar por essas pessoas com muita misericórdia no nosso coração. O avivamento, irmãos, é a última oportunidade dentro da graça para a salvação das pessoas. E a igreja, então, precisa estar comprometida em orar e declarar vida sobre eles, né? Lembrando que Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer que o Espírito Santo é o nosso selo para a salvação, é o nosso selo para o nosso resgate, para a nossa redenção. Então, é muito fácil entender por que Jesus deixou o avivamento para os últimos dias, né? Eu não sei quantos de vocês assistiram o vídeo daquela senhora que eu passei ontem aqui no grupo, e ela teve algumas experiências com Jesus. Ela, ela foi ao céu, né? Teve algumas visões celestiais. E ela falou a respeito do avivamento que viria, né? Esse vídeo desse canal foi gravado há 1 ano atrás, mas a gente não sabe quanto tempo faz que foi gravado o vídeo original, né? No canal original. E, e aí, então, quando ela fala que viria, já provavelmente já tem algum tempo atrás. Provavelmente ela já estava falando do avivamento que está acontecendo agora, né? Que a gente viu aí as imagens. E aí, irmãos, nós precisamos orar, porque Jesus falou para ela que ele usaria pessoas para trazer vidas neste avivamento. Jesus falou para ela que ele traria muitos milagres sobre a terra nesse avivamento. Então a gente precisa ser participante disso, né? A gente precisa olhar para as pessoas acreditando que elas podem vir a Cristo, que elas podem receber Cristo, independente de qual seja o pecado delas, né? E mesmo que sejam crianças, como aconteceu. Tem essa imagem aqui, né, das crianças que ministram umas às outras. E a outra imagem dos alunos que pregam na escola, né? E acabam contagiando ali, centenas de pessoas são batizados lá nos Estados Unidos. Então, irmãos, para vocês verem que como o Senhor Jesus Cristo está fazendo a coisa acontecer, né? Independente de idade, independente de tudo, né? De qualquer coisa. Ele está fazendo as coisas acontecerem, né? Ele está trazendo o avivamento. Mas por que então ele deixou o avivamento para o final? É porque nos últimos dias, as pessoas se achegando a Jesus Cristo, não vai haver tempo das pessoas voltarem atrás. Não vai haver tempo das pessoas se perderem, né? Então, o Senhor Jesus Cristo sabe muito bem como vocês que ela comentou no vídeo sobre os milagres. Nós recebemos também um vídeo, né? Já há algum tempo atrás, de um jovem que ele estava cego
esse vídeo foi compartilhado aqui no grupo. Ele estava cego e ele foi ser batizado, e nas águas do batismo, Jesus curou a visão dele, né? E também tem uma outra imagem aqui, esse adolescente, que também, né, fala algo semelhante, que foi curado por Jesus Cristo. Então, irmãos, é disso que a gente precisa aqui no Brasil. Nós precisamos que haja um avivamento, porque o avivamento, ele contagia as outras pessoas, né? E nós precisamos disso muito, 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 porque o Brasil precisa ser avivado. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, todos precisam, né? Todas as idades, né? Então, irmãos, é por isso que eu quis compartilhar isso com vocês. Eu sei que o estudo é bem simples, mas nós precisamos orar nesse sentido, tá certo? E a partir de amanhã, então, a gente vai começar esse movimento de oração. Eu peço que cada um de vocês que deu o nome leve com muita responsabilidade, entenda que é algo precioso para Jesus e vamos fazer a coisa acontecer. Amém? Vamos fazer esse propósito de oração acontecer de verdade. Puderem, estejam jejuando amanhã. Nós vamos fazer o jejum em conjunto, né? E cada irmão, por favor, coloque o seu celular para despertar no horário da oração e, e cumpra realmente, tá bom? O horário definido, né? Se você puder orar 10 minutos, 15 minutos, não importa quanto tempo você puder orar, não importa. O importante é que você ore nesse sentido, usando tudo isso que foi falado aqui no estudo e mais aquilo que o Espírito Santo ministrará ao seu coração. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então, quero estar aqui começando, os irmãos também vão orando aí e deixar aí o Espírito Santo falar conosco por meio da oração. Pai querido, em nome de Jesus, graças te damos por tudo aquilo que o Senhor tem se manifestado, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Agradecemos por este estudo bíblico que trouxe para nós, está trazendo para nós um despertar, um avivamento.
Em nome de Jesus, conforme a tua palavra, a tua instrução, Pai, que a irmã Cibele trouxe neste momento, quero orar, Pai, por todos aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, por aqueles que, infelizmente, ainda conhecem Jesus apenas como uma figura histórica, parte da história deste mundo, mas que não têm intimidade com nosso Senhor a ponto de reconhecê-lo como Salvador. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos nesta oração que estas pessoas sejam alcançadas através deste clamor, através deste fervor, que no mundo, Pai, a tua igreja possa se posicionar, persistindo no teu evangelho, levando a conhecer a tua palavra, Pai, para as pessoas que estão indiferentes, que estão aprisionadas, Pai, ao sistema deste mundo, que estão distraídas com as coisas da terra, que estão enraizadas, Pai, na doutrina de Satanás, na doutrina deste mundo. Pai querido, em nome de Jesus, que haja um despertar na vida destas pessoas, Pai, que possam se render à tua glória, Pai, à tua graça, à tua luz, que possam sair das trevas, Pai, que possam sair dos laços de Satanás, que possam encontrar libertação na tua palavra, Pai. Por isso também levanta, Pai, os teus filhos no Brasil, para que possamos todos, Pai, ser corajosos e falar a tua palavra, Pai, e expressar o teu evangelho, Pai, com as nossas vidas. Nos ajude a sermos corajosos, a sermos fiéis, a sermos obedientes à tua palavra. Oramos pelas pessoas que estão nos presídios, que a tua palavra continue chegando até eles. Capacita, Pai, aqueles que têm acesso aos presídios, que possam continuar visitando e evangelizando. Que se existe alguém no nosso meio, Pai, que tem este desejo, Pai, dê condição também, não só aos irmãos que conhecemos, mas no mundo inteiro, Pai querido, e no Brasil que não seja diferente, visitando os presidiários, homens, mulheres, que têm as suas vidas aí presas pelo passado errado, mas que o teu evangelho possa ser pregado para elas, Pai, para que possam crer na remissão de pecados, na ressurreição e na vida eterna. Pai querido, visitando aos doentes, aos médicos, aos moradores de rua, aquelas pessoas, Pai, que estão cercadas de amargura, de tristeza, Pai, de profunda solidão. Em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos verdadeiros possam alcançá-las, essas pessoas, para que a tua palavra também, Pai, acesse a esses corações. Pai querido, dê para a tua igreja, Pai, direção, quer por evangelismo, quer por ministrações, quer por oração, fé. Dê a nós fé para fazer a tua obra, Pai. Esta é a nossa oração, Pai querido, em nome de Jesus, que todo levante das trevas sobre a vida dos irmãos de Joanópolis venha cair por terra, Pai querido. Embora o estudo hoje foi feito desta forma, mas que não haja dúvida, Pai, nos nossos corações sobre a missão que o Senhor nos chamou para fazer nesta noite. Pai, que este trabalho de hoje possa ser o pontapé inicial e que durante a semana, Pai, cada um que se comprometeu em orar, em jejuar, possa fazer a tua obra, Pai. E que este trabalho, Pai, possa dar frutos para teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Obrigado por mais uma vez estarmos reunidos aqui com um único propósito, hoje com um propósito de avivamento. E eu oro pedindo que o Senhor Jesus receba as nossas orações e o nosso desejo do avivamento aqui também no Brasil. O movimento ele se dá através da fé, né?
quando a gente prega, quando a gente ora, principalmente quando a gente consegue passar a instrução para algum irmão, alguma criatura, a gente consegue ficar mais avivado, né? A gente sente aquela vida, a gente irradia até, né, energia quando a gente consegue pregar para algum irmão e entender e sentir que ele entendeu. E por isso, Pai, oro ao Senhor, peço que o Senhor nos dê entendimento, nos dê forças para continuar, nos dê motivo, nos dê ânimo, Pai, para que possamos continuar aqui aguardando a Tua volta, pregando aqueles que a gente tem a oportunidade de pregar, orando pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, por aqueles que nós não conhecemos. E pedimos, Pai, que o Teu Evangelho, que a Tua Palavra chegue a todas as pessoas que estão nesse momento com dificuldades financeiras, que estão com dificuldades em saúde, que estão com problemas com drogas, com bebida, que estão vivendo na prostituição, que estão, enfim, Pai, de todos os meios, Pai, que a gente possa se contaminar. Existem pessoas que não conseguem parar, Pai, para ouvir a Tua palavra, para dedicar um tempo ao Teu Evangelho, e é por essas pessoas, Pai, que eu dedico essa oração e que o nosso propósito venha a ser recebido, ouvido e executado pelo Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais um dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então, nesse sentido, para que sejamos avivados, para que muitos, Paizinho, venham também ser avivados, sendo acordado, Pai, para que possamos fazer um avivamento para todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Paizinho querido, nós temos que agradecer, Pai, pela vida da Cibele, Pai, que o Senhor vá até lá onde ela está, Senhor Jesus, em sua casa, e não permitas, Pai, que nada de mal venha acontecer a ela. Paizinho, que o Senhor tire tudo que não provém de Ti, lá daquele lugar, Papai. Paizinho, pois nós sabemos que o reino espiritual também trabalha, Pai. Ele fica ouvindo, ouvindo o tempo todo que nós falamos. Por isso, Pai, eu entrego a vida dela, a vida do Cláudio nas Tuas mãos, Pai. Assim como o Senhor deu um verdadeiro milagre na vida do pastor Luiz, da irmã Vilma, que seja novamente, Pai, na vida da Cibele também. Pai, nós agradecemos pelo estudo que ela deu, porque pôde nos alertar sobre o avivamento que está tendo em muitos lugares, Pai, menos aqui no Brasil. E nós precisamos, Senhor Jesus, acordar, Pai, nós precisamos fazer com que as pessoas ouçam que temos que avivar, que temos que chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos, Pai, de falar para as pessoas que estão aí fora, Senhor Jesus, que elas precisam de Ti, Pai, para tudo, assim como nós precisamos, Senhor. E que o Senhor é o único que não pode, que não deixa nós um minuto. Nós precisamos falar também, Senhor Jesus, do Espírito Santo que há dentro de nós, que nós ficamos, Pai, muitas das vezes passando por apuros, mas quem nos livra é o Senhor Jesus de tudo. Paizinho, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abraçar a cada um deles, Pai, principalmente as nossas parentelas, Paizinho, que realmente precisa de saber como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, Paizinho, como o Senhor é amável, e como o Senhor nos ama, Senhor Jesus. Paizinho, faça, Pai, com que venha alguma coisa na nossa mente, para que a gente possa, Senhor Jesus,
estar passando adiante, Paizinho, fazendo o avivamento aqui no Brasil, Senhor. Se não teve nenhum, Pai, que o Senhor nos ajude a começar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo, aqueles que vão ouvir depois, e também entrego nas tuas mãos a vida de cada um deles, Pai, porque nós sabemos que o inimigo fica furioso, Pai. Mas maior do que tudo isso é o Senhor Jesus. Maior do que tudo isso é onde nós vamos ficar com o Senhor Jesus. Que Ele está à nossa espera para que nós possamos usar aquela coroa, Pai. Paizinho querido, nos conceda, Pai, que nós não venhamos a cair ou olhar para trás, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor está pertinho, Pai. Então não importa para Ele se a pessoa é prostituta, se a pessoa, se eles são bandidos, se eles são ladrões, se eles estão presos, nada disso importa para o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Paizinho, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço por ter conseguido ver o estudo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus, meus irmãos. Então, vamos dar as bênçãos apostólicas. Amém? Que o grande e o eterno amor de Deus, o Pai, que a graça, a paz e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também a comunhão com o Espírito Santo de Deus estejam com cada irmão e cada irmã que participaram desse estudo bíblico, com aqueles que ouviram depois. Nós estendemos estas bênçãos a cada um dos familiares aqui representados, também a cada um dos irmãos da Missão Embaixadores de Cristo e com toda a Igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se vocês gostaram do estudo bíblico, se vocês entenderam que essa mensagem é importante e que mais pessoas precisam ouvir esse estudo, deixe aqui o seu like, compartilhe, comente. Assim a plataforma vai entender que esse estudo é importante e vai sugeri-lo para outras pessoas. Então é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.